Bom dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? E desde já eu agradeço, pois o seu joinha incentiva a gente a estar fazendo cada vez mais conteúdo para o nosso canal, para edificação de mais e mais vidas. Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Êxodo capítulo 11. O anúncio da 10ª praga. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e do povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor: por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou o animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não dará ouvido a vocês, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Êxodo capítulo 12. A Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão.
Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermentos, porque nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam um pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem: o que significa esta cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. O Êxodo. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhe davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens, a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que havia levado do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período em que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações.
As leis sobre a participação na Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebre nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como o natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Êxodo capítulo 13. A consagração dos primogênitos. E disse o Senhor a Moisés: Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: Comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, a terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fartura, vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá a seu filho: Assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será um sinal em sua mão e um memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fez entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem como um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando seus filhos perguntarem: que significa isto? Digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isso será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. A partida dos israelitas. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. 21 de janeiro. Você se lembra de todos os argumentos que Moisés utilizou para provar para Deus de que ele não era a pessoa certa para liderar e libertar o povo de Israel do Egito? Pois é, nas primeiras vezes em que Moisés fora se apresentar ao faraó, junto com seu irmão Arão e as autoridades israelitas, era Arão quem falava e quem orava a Deus para que os milagres acontecessem.
Porém, no desenrolar da história, cada vez mais era necessário que Moisés se apresentasse perante o faraó, tanto para falar o que Deus lhe dizia, como para que pedisse a libertação do seu povo. Moisés teve que ir pelo menos 10 vezes à presença do faraó para pedir-lhe que liberasse os israelitas para adorar a Deus no deserto. E a cada vez que ele se apresentava, era notório que Moisés ganhava mais e mais confiança em se posicionar como aquele que o Senhor havia chamado para libertar o seu povo. No início, da perspectiva de Moisés, ele estava em posição inferior à do faraó. Era gago e por isso não tinha habilidades de comunicação. Não tinha em si autoridade alguma no meio do povo israelita e ainda por cima preferia que outra pessoa fosse em seu lugar, exigir algo do rei do Egito. No entanto, vez após vez, vemos cada vez menos o nome de Arão sendo mencionado como a pessoa quem falava ao faraó, mas apenas como aquele que estava ao lado de Moisés quando este falava e operava as maravilhas e milagres perante toda a corte de Faraó e diante de todo o Egito. Pela prática e pela experiência, Moisés entendia cada vez mais o seu papel e o seu chamado, e à medida que ele se posicionava e agia conforme o seu chamado, ele ia se tornando dia após dia mais e mais um líder diante de todas as pessoas. E isso nos ensina algo muito importante. É na caminhada de obediência, vez após vez, dia após dia, milagre após milagre, que vamos sendo moldados e posicionados ao lugar e ao propósito que o Senhor nos chamou para realizar. Não é só quando ouvimos a promessa a respeito do que seremos, mas quando nos movemos, quando agimos dia após dia para nos tornar exatamente a pessoa que o Senhor nos chamou para ser. A Bíblia ensina em Provérbios 4,18 que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que significa dizer que mesmo que no início da sua caminhada, concretizando os propósitos que Deus tem na sua vida, pareça que como o raiar do dia, ainda tenha nuvens escuras, que nada acontece, que não há movimento à sua volta, que ninguém lhe vê e que você está sozinho nessa jornada, à medida que as horas se passam, ou seja, à medida que o tempo passa, você poderá ver o dia ganhando cor, vida e movimento. As pessoas, ao passarem por você, começam a testemunhar o que Deus tem feito em sua vida. E se você continuar na caminhada, sem desistir, apesar do calor das emoções e por vezes das tribulações que assolam ao meio-dia, você verá que o Senhor trará alívio e refrigério em suas tardes. E você verá no fim do seu dia, ou mesmo da sua jornada, que valeu a pena cada esforço, cada passo, e o seu dia, enfim, foi perfeito, exatamente como aconteceu. Mas o mais importante de tudo isso é que em todo o tempo o Senhor esteve com você e você se sentirá plenamente realizado por fazer a vontade do Senhor. Não se esqueça, não despreze os pequenos começos, especialmente se o que você tem hoje à sua disposição não parece ser muito. Acredite que essa é a porção exata de que você precisa e pode lhe dar agora, enquanto o Senhor te prepara para o grande, para a multiplicação, para as coisas maiores em sua vida. É na caminhada que você se torna, é no agir, no movimento, e por isso, se você ainda não começou, comece agora. Se está no caminho, não desista. Prossiga e quando estiver sem forças, em vez de parar, apenas descanse. Na certeza de que Deus tem visto o seu esforço e com Ele você vai viver tudo o que o Senhor te prometeu e vai viver todas as promessas sendo concretizadas em sua vida. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, neste momento eu te peço, abençoa esta pessoa que está ouvindo este devocional. Pai, eu sei que Tu colocou tantos sonhos, tantos planos no coração do Teu filho e da Tua filha, Senhor. E eu sei que Tu é poderoso não só para operar o querer,
mas também o fazer na vida deles. Pai, em nome de Jesus, fortalece agora a sua mente, o seu coração. Se eles estiverem cansados, Senhor, da caminhada, fortalece os seus joelhos e os levanta mais uma vez. Revigora a esperança e as forças, Senhor, para continuarem na caminhada contigo. Se aqueles ainda que não começaram por medo ou por qualquer outro motivo, neste momento, Senhor, tira todo medo, toda dor, tudo aquilo que impede eles de começarem e que haja agora um vigor novo, uma força nova para começarem a jornada que o Senhor chamou para concretizar. E aqueles que já estão há muito tempo na caminhada, Senhor, se estão sentindo cansados, Senhor, renova suas forças. Faz eles voarem como águias, Senhor, para mais alto, para o lugar onde eles nunca estiveram. Que em nome de Jesus o teu nome seja glorificado na vida de cada um deles e que todas as suas promessas se concretizem para a glória do teu nome. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.